o que foi Bahia 2, Vasco 1 ontem na Arena Fonte Nova. Breno Monsef. Lá no Vasco, o grande ponto aí que vem sendo falado e na repercussão é a questão da expulsão do David. É o que mais está rendendo entre os torcedores nas redes sociais. O Rafael Paiva falou sobre isso, a gente vai ouvir já já. O David que foi expulso aos 14 minutos do segundo tempo e estava 1-1 o jogo naquela hora, quando o David foi expulso. Acabou que o gol da vitória do Bahia saiu só aos 40, né? Mais de 25 minutos depois. O Vasco conseguiu segurar por 25 minutos, até tentou criar jogadas em contra-ataques, principalmente. Acabou que tomou o gol da vitória, já aos 40 do segundo tempo, e não conseguiu reagir. Vamos ouvir então o técnico interino, Rafael Paiva, colocando principalmente a derrota na conta da arbitragem. Eu acho que para mim, eu acho que o detalhe fundamental aí é sobre a expulsão. Acho que é um jogo, aqui é muito difícil de jogar, é um time muito organizado, o time do Bahia, a gente já tinha estudado muito. E a gente conseguiu competir muito no primeiro tempo, igualar alguns momentos do jogo, mas eu achei que a gente voltou muito bem no segundo tempo. Acho que a gente estava controlando em alguns momentos do jogo, a gente conseguiu ter mais a bola, conseguimos marcar melhor, acho que a gente estava conseguindo chegar mais no campo do Bahia. E a expulsão foi determinante para mudar o caminho do jogo, né? Ao vivo ali, eu já tive a impressão que foi uma falta normal, foi uma proteção pelo espaço. E vendo o vídeo agora, para mim ficou mais claro que não era um lance para cartão amarelo, né? E por consequência o segundo amarelo vermelho. Então acho que isso foi determinante, assim, num jogo desse nível, que o detalhe faz toda a diferença, ter um jogador expulso dessa forma realmente é muito difícil. Então tem a palavra do Rafael Paiva, lembrando que o gol do Vasco foi do Paulo Henrique. O Piton salvou um contra-ataque quase fatal do próprio Paulo Henrique, que não conseguiu finalizar. E a escalação, vale frisar, foi repetida de sábado, né? Da vitória sobre o São Paulo em São Januário. Para sábado próximo, no clássico com o Botafogo, o Rafael não vai poder repetir o time, já que Matheus Cocão está suspenso, recebeu o terceiro cartão amarelo. E o David, mesmo se ele não fosse expulso, né, melhor dizendo, ele já não jogaria, porque já tinha tomado o terceiro amarelo antes, né? A expulsão dele foi por segundo amarelo. Então o David já estaria suspenso e vai cumprir essa suspensão no clássico de sábado. Podemos ter o retorno do Payet no sábado, vamos aguardar hoje e amanhã. A tendência é que sim, então seria uma reposição possível do meio pra frente, mas isso aí é papo para o restante do dia de hoje e para amanhã também. Vasco 15º, fora do Z4 com 10 pontos, não pode entrar no Z4 nessa rodada, mas se o Vitória vencer hoje o Fluminense, o Vitória ultrapassa o Vasco e o Vasco cai para 16º. É a situação aí do Campeonato Brasileiro. Lembrando que sábado, eu vou falar de novo, o clássico é 6h30, tá? Só lembrando a galera, sábado o clássico é 6h30, não é às 7 não, era às 7, passou para as 6h30, para ninguém chegar atrasado ou ligar o rádio atrasado no sábado. Cara, assim, a gente tenta às vezes abstrair o assunto arbitragem, só que os caras não deixam. Eles não deixam, né? Acabamos de falar do jogo do Botafogo e não falei um A do árbitro, que tá começando agora, inclusive, o árbitro catarinense captou o jogo do Botafogo ontem. Por mais atuações como essa de ontem. Eu sempre digo isso, quando o árbitro é discreto, é a melhor coisa do mundo, sim, né? Aí quando começa a daroncar, irmão, é porque tem alguma coisa errada. O David já tinha um amarelo, recebeu o segundo cartão amarelo, consequentemente vermelho. O cartão amarelo do David foi simplesmente ridículo. Ridículo não, porque não era pra cartão, cara. Ele tava protegendo, né? Era uma proteção, um movimento natural de proteção. Eu sugiro que os jogadores, a partir de agora, eles joguem com os braços amarrados. Que aí não vai ter esse risco. E o pênalti também, que às vezes eles cometem sem querer, né? Pois é. Com o braço amarrado. O próprio Diego Ribas falou, e acho que é bom, é mais importante até do que a gente ouvir os caras da arbitragem, é importante a gente ouvir alguns ex-jogadores, né? O próprio Diego Ribas falou ontem na transmissão da Globo que era uma proteção. É um movimento natural de proteção. Você tá protegendo a bola, então você abre um pouquinho a asa. Ele não teve em nenhum momento a intenção de atingir o Gilberto. Se atingiu, foi muito pouco, insuficiente para todo aquele teatro. E o maior impacto em cima do Gilberto foi do próprio companheiro dele, que atinge ele pelas costas e faz com que ele caia. E o juiz, por conta dessa interpretação, entendeu que era um lance de cartão amarelo pro David. E é importante reforçarmos, né, Azevedo? Muita gente não sabe a regra, o protocolo do VAR. Mesmo que tenha sido uma expulsão, como foi uma expulsão decorrente de um segundo cartão amarelo, o VAR, ele não pode ser acionado em lance de cartão amarelo. Então, pelo protocolo do VAR, o juiz não poderia ser chamado ao monitor
para rever o lance, já que foi um lance de cartão amarelo. Agora só, a gente ouviu o áudio aqui do VAR, Sim. apesar do VAR não ter sido acionado, Eles conversam. Eles conversam. Tava onde? Só pra gente dar o crédito. O Sport TV. Mas Foi no a Sport TV. CBF divulgou o áudio. Sim. Eu achei maravilhoso o argumento do pessoal do VAR. Braço temerário. Cara, braço temerário. Como é que você interpreta um braço temerário? Braço temerário É você dormir, aquele braço aparecer na porta assim ou na janela, é um braço temerário? Não, no linguajar da arbitragem, braço temerário é quando você assume o risco de atingir o adversário. Eu não acho que tenha sido o caso de ontem. Quando você divide uma bola, você assume o risco de atingir o adversário. Sim. Né? Braço temerário é dose pra leão, irmão. Ah, não. Chega, né? Braço temerário, pô. Só uma coisa que eu preciso falar. O Bahia estava melhor no jogo. Eu não concordo com a análise de que o Vasco poderia... Eu queria até falar sobre isso aqui. O Jorge Gomes, por exemplo. O Vasco ganharia o jogo ontem se não fosse garfado. Jorge, respeito a sua opinião, mas discordo frontalmente. Não tenho essa certeza O toda Bahia também, não. foi melhor, tá? Eu acho que a arbitragem, ela foi ruim. E, obviamente, condicionou o resultado do jogo, porque Sim. deixou o Vasco incapaz de contra-atacar quando expulsou injustamente o David. Exato. Agora o Bahia, a gente foi melhor. Assim, a análise tem que ser fria, tá? O Vasco não consegue construir... Aí vamos lá pro lado do time. O Vasco não consegue construir uma jogada. Mas quem vai construir? Tem quem construa? Não tem, o Payet tá machucado. Em tese seria o Payet, né? Tá machucado. Quem são os outros meias do E elenco? aí você colocar toda a responsabilidade em cima de um garoto como o Guilherme Estrela, covardia com o menino. Vai ter jogo que vai dar certo, vai ter jogo que não vai dar certo. Ele vai oscilar. É um garoto. Exatamente. 18 anos. E aí você olha os outros construtores do elenco, não foram nem relacionados por opção técnica. O Praxedes e o Galdames. É um elenco mal montado, desequilibrado, que vai passar por isso, infelizmente. O Frank Pertista aqui, Azevedo Vasco não tinha condições de ganhar, mas tinha condições de manter o resultado. Sim, Concordo. Concordo também. E o juiz, mais uma vez, interferindo no resultado e na tabela do campeonato. Não é só com o Vasco. Até quando? O Frank, perfeito, né? E o Vasco tava jogando pra conseguir manter aquele resultado. Eu acredito, cara, que a expulsão do David ela foi capital pra que o Vasco não conseguisse isso. É outro Vasco, né? Quando você corre certo, você corre menos e, ao mesmo tempo, parece que tem dois de você em campo. O Vasco tava correndo errado com o Boina e parecia que tava de má vontade. Foi só trocar o treinador, colocar as peças certas, que o Vasco compete muito mais. Vai perder jogos como o de ontem, porque o Bahia é melhor que o Vasco. Naturalmente, mesmo no 11 contra 11, poderia ter vencido. Não entra como favorito contra o Botafogo. O favorito é o Botafogo. Mas esse Vasco compete, ao contrário do Vasco do Boina. Vamos lá, vamos aproveitar para falar de alguns reforços em vista, então, do Vasco, porque tem 5 nomes aí que estão, digamos assim, na mesa. Né? Tem aquele trio, Felipe Coutinho e a Companhia Limitada, os parceiros do Coutinho, que vem junto, né? O Souza e o Alex Teixeira. Porque, assim, sobre o Felipe Coutinho, ele deve, de fato, vir para 3 anos de contrato, tá? Como eu falei anteontem, que o Vasco tenderia a ceder por isso. E o Coutinho deve vir mesmo para 3 anos. Ele queria 3, o Vasco queria oferecer 2. Mas a tendência é que o Coutinho venha mesmo por 3 anos. O Souza vem até o fim desse ano, tá? Inicialmente. O Souza vem até o fim desse ano. Já rescindiu com o Başakşehir da Turquia, então já deve assinar também com o Vasco, contrato dele de 6 meses, até o fim desse ano. O Alex Teixeira também já está acertado, como a gente também já comentou aqui, e também até o fim do ano. Então o Coutinho aí fechando de vez, né, Souza e Alex Teixeira podem ser até anunciados juntos, vindo num pacote aí do Vasco. Outros 2 nomes, o do Emerson Rodrigues, o atacante colombiano de lado, de 23 anos, também já acertado. Inclusive, o Emerson Rodrigues foi a última ação do Pedro Martins como diretor executivo de futebol. Ele já acertou a rescisão dele, o Pedro Martins, né? E o Emerson Rodrigues chega para ser um reforço também no setor ofensivo. E o Vasco está com acerto encaminhado com o André Ramalho, zagueiro do PSV da Holanda, de 32 anos de idade. O André Ramalho está com a proposta do Vasco. E o André deve ser liberado pelo PSV no final dessa temporada. Essa semana, né? O final da temporada já é essa semana, dia 30. Sem renovar. E aí o André viria livre no mercado. O Vasco espera um ok ou uma contraproposta. Mas a proposta já está com o staff do zagueiro André Ramalho. Lembrando que a janela abre no dia 10, né? Quarta-feira da outra semana. E aí o Vasco pode anunciar então esses nomes em pacote. O zagueiro André Ramalho, o volante Souza, o meio atacante, vamos definir assim, né? Felipe Coutinho. E o atacante de lado, 2 no caso, né? Atacante de lado, Alex Teixeira e também o Emerson Rodrigues. No meio disso tem saídas, tá? A primeira é do Bruno Praxedes, que deve ser devolvido ao Bragantino. Lembrando que o Vasco, no ano passado, pagou R$600 mil para que ele jogasse na última rodada, justamente contra o Bragantino.
E depois pagou mais 1 milhão no fim do ano para renovar o empréstimo por mais um ano. Mas aí o Vasco agora deve devolver o Praxedes. Era um pedido do Ramon Dias, né? A permanência do Praxedes. A gente falou disso há alguns meses. Ainda o Ramon era o técnico, mas o Praxedes não está no interesse do Vasco e deve ser liberado, deve ser devolvido, na verdade, aí pro Bragantino. Enfim, cara, eu tô querendo enxergar uma luz no fim do túnel. E ontem o Vasco foi prejudicado pela arbitragem. Muito. Por outro lado, o Bahia, por ele no primeiro tempo, teve liquidado o jogo. por exemplo. O empate foi mentiroso no primeiro tempo. Chances claríssimas não aproveitadas. O time do Bahia é bom, mas perde muito gol, né? Desperdiça muitas oportunidades a equipe do Bahia. Mas assim, onde eu quero chegar? O Vasco tá competindo. Com o Álvaro Pacheco, o Vasco competia muito pouco. Com o Rafael Paiva, teve um time que conseguiu vencer o São Paulo utilizando bem o contra-ataque. Ontem utilizou bem o contra-ataque no lance do gol de empate. Quem joga no contra-ataque, quem joga se defende na maior parte do tempo, é isso também. Sofre, em algum momento espeta uma bola lá no ataque e consegue surpreender o adversário. Ontem, assim, é difícil falar, né? Se não tivesse um jogador expulso, acho que o Vasco ia sofrer de qualquer forma no 11 contra 11, mas teria força maior para incomodar o Bahia. Com um a menos fica muito complicado. A missão passa a ser basicamente se defender com todas as forças e aí dá pra reclamar muito de arbitragem. Mas de fato, era uma partida mais pra ser derrotado mesmo do que pra beliscar um pontinho. Fica sempre a dúvida com relação à decisão da arbitragem. E aí vem o clássico pela frente. Mais uma vez, a minha cobrança é que o Vasco seja competitivo, porque o próximo adversário é muito melhor do que o Vasco. É o Botafogo. Na sequência, o Vasco vai encarar outro time na parte de cima da tabela. Me falhou agora quem é esse adversário do Vasco, mas é um outro adversário complicado pela frente. Então, assim, tem muito o que fazer, cara. O Vasco, ele tá num momento complicado, ainda não dá pra jogar com reforços, depende da segunda janela. E tem que buscar um treinador. Acho que o Rafael Paiva é um cara que vai ajudar nesse período como interino, né? Mas não vai ser o cara pra ficar de maneira definitiva no cargo. Vitor, não. Próximo jogo do Vasco, depois do Clássico, é quarta-feira contra o Fortaleza em São Januário e depois pega o Internacional. Esse jogo ainda não tem... Equipes que estão pontuando bem mais Inter, Vasco, mas em algum lugar do Inter. Então eu vou exigir do Vasco que o Vasco seja um time competitivo. E isso o Vasco foi ontem.